Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 9 de maio. Agora aqui em Madrid, 10 horas e 59 minutos. No Brasil, 5 e 59 da manhã. Eu estou numa short trip aqui em Madrid para assistir a semifinal da Champions. Mais tarde eu vou lá para o Santiago de Bernabéu. Gente, a BTC, aqui no gráfico de 4 horas, promoveu um engolfamento ontem e hoje está num doji ali que está levemente vendedor, às vezes fica comprador, agora ficou comprador de novo. Muito provavelmente a gente já é, encerrou aqui esse ímpeto vendedor, a gente estressou essa região esverdeada escura de extrema sobrevenda. Normalmente, quando a BTC vem para essa região escura de extrema sobrevenda, ela volta como num efeito elástico em direção à linha d'água e à própria VWAP semanal, como deve acontecer agora. Agora a gente deve estar migrando de volta para algo próximo a 29 mil dólares, depois de estressar muito essa região de brutal sobrevenda. A gente segue desenhando fundos ascendentes. Vocês vejam que a mega agulhada do dia 24 de abril, a mínima ficou em 26.942. E esse mega mergulho agora ficou em 27.262. E o ímpeto vendedor já está se esgotando. A gente está abrindo um candle comprador aqui no 4 horas, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles vendedores no 4 horas. Em algum momento, os vendedores iriam encontrar uma parede de compra que fizesse a altura de tanta venda. Foi muito food. O CZ, o cofundador e dono da Binance, reportou que fizeram uma absurda confusão, uma salada com essa inundação de transações pendentes na rede BTC, com um suposto problema com a Binance. Não tinha nada a ver, nada com nada. Aqui no diário a gente segue desenhando uma cunha triangular também ascendente. Ontem a mínima ficou em 27.262. Hoje a mínima está em 27.437. Os fundos estão ascendentes, apesar de na projeção a gente estar tentando aqui criar um embrião de uma nebulosidade avermelhada. O fato é que agora o centro gravitacional da nuvem vai ficar aprisionando aqui a BTC. É muitíssimo provável que a gente fique pipocando entre 29 e esse patamar atual, para em algum momento isso aqui explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, porque no semanal a gente segue se desdobrando na nossa sequência ondulacional de Elliott. Agora eu vou pular para o gráfico no intraday, no diário. No diário a gente está ali orbitando o patamar da VWAP no intraday. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pelo meu indicador, o Lianov Future, a gente vai ficar pipocando entre 27.800 e um pouco abaixo do patamar atual, pode bater 27.500 até. Esse indicador ele prognostica os próximos 50 candles nos 5 minutos, no futuro. É muito bom para quem quer operar no intraday. Já ofertei operações no Copy Trade hoje, algumas já fecharam no lucro. Já eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Esse indicador é muito interessante porque ele nos dá uma visão de helicóptero sobre os próximos 50 candles no futuro. Quem quiser ter acesso é só assinar a sala de sinais e reportar para os moderadores o usuário na TradingView que eu disponibilizo o sinal. Na Seara Fática, a Associação de Defesa da Indústria Cripto nos Estados Unidos já apresentou uma carta junto à SEC criticando as regras de custódia. A SEC quer exigir licença de instituição financeira para custodiar criptoativos dos Estados Unidos. Essas licenças de instituição financeira ou mesmo corretora de valores mobiliários para poder custodiar criptoativos não tem nenhum sentido. É como se a SEC transformasse todos os criptoativos em valores mobiliários, expandindo o espectro fiscalizatório e regulatório dessa autarquia federal norte-americana, desse regulador. E a Bittrex entra com um pedido de falência com base no capítulo 11 da Lei de Falências norte-americana, algumas semanas após acusações da SEC. O fato é que eles já haviam saído da jurisdição norte-americana, tinham ali poucas operações e agora eles entram com esse pedido de falência. A Bittrex é uma das exchanges mais antigas dos Estados Unidos. Eu cheguei a ter conta na Bittrex, depois eu encerrei por conta da necessidade de ser residente nos Estados Unidos, e eu já estava morando na Espanha, eu encerrei minha conta,
Basicamente, eu só opero com a Binance hoje, porque eu sou residente e domiciliado fiscal na Espanha, mas enfim, o fato é que a Bitrex já havia expandido essas operações para fora dos Estados Unidos, mas fica esse legado de repressão à indústria criptográfica nos Estados Unidos. E um trader gastou $120 mil em gás da rede ETH para comprar $155 mil de uma meme coin chamada FOR. Gente, está aqui a transação, não dá para acreditar. Ele gastou em transaction fee, aqui ó, transaction fee, 64 ETHs, $119.322 para comprar $155 mil de uma meme coin chamada FOR na Uniswap. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, não se sabe se isso aqui é um trader profissional ou um incauto que não sabe usar o seu wallet autocustodiado. Gente, sempre que vocês forem fazer uma transação numa DEX, numa Uniswap, e conectar o MetaMask, por exemplo, vocês vejam quanto é a previsão de taxa de gás. Nunca, em hipótese alguma, aceitem pagar um valor exorbitante de gás. Eu, na rede Ethereum, não aceito pagar mais de $15 em gás. É uma rede cara. Eu uso raramente. Eu uso quando eu preciso fazer alguma transação que só é possível fazer na rede Ethereum. Basicamente, eu uso a rede ETH para o stake na Lido Finance ou para alguma transação no ecossistema Shiba Inu, porque a venda de terrenos do Shibertz na rede Ethereum. Agora, o swap também de Shiba Token, Li, Shibone também é na rede Ethereum. Mas o fato é que se vocês não forem, se não for necessário usar a rede Ethereum, não usem. E não aceitem transações acima de $15. Para quem quiser entender como funciona o gás na rede Ethereum, é só entrar no Etherscan, ó. Vocês entrem no Etherscan, tem aqui ó, uma bomba de gasolina. Ó. Sempre que isso aqui estiver acima de 10, fica fora. Olha aqui, ó, uma transação na Uniswap está por $20. Não dá. Isso aqui na madrugada. Quando os Estados Unidos estão dormindo, na madrugada norte-americana, por assim dizer, isso aqui normalmente fica abaixo de 30, vai lá próximo de 10. Aí as transações baixam para 15. Mas quando a Califórnia, principalmente, está acordada, isso aqui começa a querer voar. Então fiquem fora quando a Califórnia está desperta. É um macete que eu dou para vocês. Gente, finalmente chegou a era da fusão nuclear comercial. Para quem não sabe, a fusão nuclear era uma tecnologia utópica que físicos e engenheiros achavam que a nossa sociedade só conseguiria alcançar essa tecnologia, que é a maneira como o Sol produz a energia, daqui a 50, 60, 100 anos, mas agora a China já conseguiu, criou lá o seu segundo Sol. Um consórcio de países liderado pela França na Europa também já dominou, já basicamente criaram energia a partir da fusão nuclear. Os Estados Unidos também. Agora até o Bill Gates entrou na corrida maluca para fornecimento de energia via fusão nuclear de forma comercial. Diferente da fissão, onde o núcleo atômico é dividido, gerando resíduo, muito resíduo radioativo, a fusão nuclear basicamente não gera resíduo nenhum. Basicamente são liberados nêutrons a partir da fusão, que só libera energia, sem qualquer resíduo que não seja. São resíduos que tenham curta duração, que não sejam de longa duração, como acontece na fissão, onde um núcleo atômico é dividido em dois. Na fusão nuclear, 2 átomos de hidrogênio são fundidos, criando hélio, aí vai seguindo lá a sequência da tabela periódica. Basicamente, a natureza, antes do homem conseguir fazer a fusão nuclear, agora a natureza cria todos os elementos da tabela periódica via fusão nuclear. É muito interessante, porque era uma tecnologia utópica até pouco tempo atrás, e agora virou uma corrida maluca. Provavelmente, os países que dominarem completamente o ciclo da fusão nuclear e com capacidade de ofertar comercialmente essa tecnologia, produzindo a energia mais limpa
até hoje possivelmente descoberta, né? Vamos colocar assim, vão ser os expoentes econômicos da próxima década. Vamos ver se o Brasil também entra nessa corrida maluca. Mas, por enquanto, é só China, França liderando um consórcio de países europeus e Estados Unidos. A Austrália também está bem avançada, mas ainda não reportou nenhuma possibilidade comercial. Britânicos ficarão mais pobres e mais rapidamente que os seus pares europeus. Tem aqui uma tabela com a velocidade do empobrecimento da sociedade britânica. O Brexit foi um tiro no pé, por assim dizer. E o líder republicano no Senado norte-americano, Mitch McConnell, diz que não tem nenhum plano secreto para resolver o impasse da dívida norte-americana. Ele está acompanhando dia a dia o site do Tesouro, já existe menos de 180 bilhões de dólares no caixa do Tesouro norte-americano, ele sabe que o dinheiro está acabando e eles estão presumindo que há algum plano secreto aqui a partir do Senado. O problema é da Casa Branca com a Câmara Federal, que é controlada por republicanos. No Senado, a maioria é democrata. Mas o problema é que o imbróglio ficou lá na Câmara. E se eles não resolverem, ele falou que sim, os Estados Unidos vão entrar em default. E não vai ter solução. Enfim, gente, o mundo está virado no hecatombe nuclear. A BTC no 4 horas segue acumulando aqui. Perdemos o ímpeto vendedor. Já é o segundo candle engolfar. Ontem o candle no diário também. A gente está testando aqui a base da nossa cunha triangular. Aqui no 4 horas já é uma sequência de engolfamentos, então isso aqui vai voltar num efeito elástico em direção à linha d'água, que está lá em 29 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.